Nada assusta mais do que o fim de algo que já estamos acostumados. Aquele momento em que a gente percebe que uma fase chegou ao limite. E mesmo sabendo que é hora de seguir em frente, a gente insiste em ficar. Por medo, por apego, por não saber o que vem depois. Mas e se for justamente esse fim que Deus está usando para te levar ao próximo nível? E se aquilo que hoje parece uma perda for, na verdade, o início de algo muito maior? A verdade é que nós nos apegamos ao que conhecemos. Criamos laços com lugares, pessoas, rotinas e até com sofrimentos. Simplesmente porque já aprendemos a conviver com eles. O conhecido nos dá uma falsa sensação de segurança, mesmo quando já não nos faz bem. Mas essa segurança, às vezes, é uma prisão disfarçada. Uma prisão que nos impede de viver o novo que Deus preparou. Deus sempre nos chama para avançar, mas muitas vezes somos nós que estamos segurando com força algo que Ele já pediu para soltar. E é aí que a dor aparece. Não porque o ciclo acabou, mas porque resistimos em deixá-lo ir. O fim de um ciclo pode trazer angústia, medo, resistência, tristeza. Mas e se essa mudança não for um sinal de perda, e sim um sinal de crescimento? Jesus disse algo poderoso em João, capítulo 15, versículo 2. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele corta. E todo o que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Isso significa que até quando estamos no caminho certo, Deus ainda remove o que não serve mais, para que possamos crescer. Podas dão, mas são necessárias, porque sem elas o fruto nunca amadurece. Quantas vezes resistimos ao que Deus já determinou que deve encerrar? Percebemos que algo não se encaixa mais, que um relacionamento se tornou pesado, que um ambiente já não nos edifica, mas insistimos. E ao fazer isso, adiamos a bênção que Ele preparou para nós. Deus não nos chama para viver presos ao que já passou. Ele nos chama para confiar, porque enquanto seguramos o que Ele já pediu para soltar, nossas mãos não estão livres para receber o que Ele quer nos entregar. E se o que está te impedindo de viver o novo não for a falta de oportunidade, mas a sua resistência em deixar o passado para trás? E se a porta que você tanto pede para Deus abrir só puder se destravar quando você tiver coragem de fechar aquela que já perdeu o sentido? Essa é uma reflexão difícil, porque às vezes o que precisa terminar não é algo ruim. Pode ser algo que já foi bom, que fez sentido, que teve propósito, mas que hoje já cumpriu sua missão. Deus trabalha em estações, e há momentos em que Ele nos pede para seguir, mesmo sem entender todos os detalhes. Então eu te pergunto, o que Ele está pedindo para você deixar ir? O que já não faz parte do caminho que Ele tem para você? Se existe um ciclo que precisa terminar na sua vida, tenha certeza, Deus já preparou o próximo passo, mas Ele só pode te levar até lá se você estiver disposto a soltar o que não pertence mais ao seu futuro. E antes de continuar, aproveita um segundo da sua atenção. Se essa mensagem já falou com você de alguma forma, se inscreva no canal, deixa o like. Isso ajuda muito a espalhar essa palavra e alcançar mais corações. Voltando, a resistência ao fim de um ciclo nem sempre acontece por ignorância. Muitas vezes a gente sabe, a gente sente, sabe que aquele relacionamento não faz mais sentido, sabe que aquele trabalho já não traz realização, sabe que aquele hábito nos afasta de Deus, mas mesmo assim, insiste. O que nos impede de seguir não é a falta de consciência, é o medo do desconhecido, da perda, de não ter o controle do que vem depois. Mas Deus nunca nos chamou para viver pelo que vemos. Ele nos chamou para viver pela fé. E confiar nele é abrir mão de controlar tudo. O medo nos faz segurar o que já deveria ter ficado no passado. A fé nos ensina a abrir as mãos. Quando tentamos manter algo sem buscar a vontade de Deus, estamos dizendo, sem perceber, que confiamos mais no que temos do que no que Ele pode fazer. E essa insegurança não é nova. O povo de Israel viveu isso. Eles viram o mar se abrir, o maná cair do céu, e ainda assim, quando vinham as dificuldades, queriam voltar para o Egito. Preferiam a escravidão conhecida à liberdade incerta. Em Êxodo 14, eles dizem a Moisés: era melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Essa mentalidade ainda aprisiona muita gente.
O medo do que pode dar errado nos faz esquecer tudo o que Deus já fez por nós. Mas se a nossa segurança está em Deus, não existe fim que nos destrua. Só recomeços que nos transformam. A ilusão do controle nos faz achar que podemos segurar tudo nas mãos. Mas o controle nunca foi nosso. Deus é quem guia, e quando confiamos nele, não precisamos temer os finais, porque sabemos que ele já escreveu o próximo começo. Então pense, o que te mantém preso não é a falta de chance de seguir, mas a resistência em soltar o que já ficou para trás. O medo é um laço invisível, uma barreira entre o que você é hoje e o que Deus quer que você se torne. Ele não te chamou para andar olhando para o passado, mas para caminhar com os olhos na promessa. Deus não erra, nem nos fechamentos, nem nos recomeços. Ele nunca tira algo sem ter algo maior para colocar no lugar. Mas a decisão de confiar e soltar está em suas mãos. Nem todo final é fracasso. Às vezes, é Deus te conduzindo para um novo começo. E a diferença entre quem cresce e quem paralisa está justamente aí, em como encara o encerramento de um ciclo. Quem vê o fim como perda, resiste. Quem entende o propósito, confia. Jesus mostrou isso de forma perfeita, quando disse aos discípulos: "Se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, eu o enviarei." João 16:7. Ele precisou encerrar sua caminhada terrena para que o Espírito Santo viesse, para que a igreja nascesse, para que o Evangelho se espalhasse por toda a terra. O que parecia um fim era, na verdade, o início do maior movimento espiritual da história. E assim também é na sua vida. O fato de algo estar terminando não significa que Deus te abandonou. Significa que Ele está te preparando para algo que você ainda não consegue ver. Cada fechamento é uma construção invisível, um recomeço sendo preparado. O propósito de Deus nunca foi te manter no mesmo lugar, para te fazer avançar. Aceitar o fim de um ciclo é um ato de fé. É dizer: "Senhor, eu confio mesmo sem entender." E quando você entrega, Ele conduz. Se Ele já decidiu virar a página, então o próximo capítulo sempre será melhor que o anterior. E agora, feche os olhos comigo e ore. Pai amado, neste momento eu me coloco diante da Tua presença. Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Sei que cada passo da minha vida está sob o Teu controle. Mesmo assim, muitas vezes meu coração se agita quando algo precisa terminar. O medo, a insegurança, o apego me fazem hesitar. Mas hoje eu entrego tudo isso em Tuas mãos. Se há ciclos que já se encerraram, mas que ainda insisto em manter, me dá clareza, Senhor. Mostra-me o que preciso deixar ir. Fortalece minha fé para confiar nos Teus planos. Ensina-me a descansar, a entender que cada mudança faz parte do Teu propósito. Tira do meu coração o medo da perda e me ajuda a ver o novo com esperança. Que eu não veja os finais como derrotas, mas como oportunidades para crescer contigo. Eu escolho confiar, escolho soltar, escolho seguir. Em nome de Jesus, amém. Cada ciclo que se encerra carrega um aprendizado. Nada se perde quando está nas mãos de Deus. Tudo o que Ele pede para deixar, Ele substitui por algo muito maior. O futuro que Deus planejou para você não depende do que ficou para trás, mas da sua disposição em confiar e seguir adiante. Se essa mensagem tocou o seu coração, se inscreva no canal, deixe o like e escreva aqui nos comentários: "Eu confio nos planos de Deus." Declare isso sobre a sua vida. E se você sente que precisa de mais direção espiritual, confira o primeiro comentário fixado. Lá tem algo especial para fortalecer a sua caminhada de fé. Fique com Deus e até o próximo momento juntos.